Muito bom ter você aqui. Nós chegamos na nossa última aula desse primeiro módulo do nosso curso Um Caminho de Maturidade. Nós já falamos sobre o que é ser discípulo de Jesus e o que é o discipulado. Falamos do custo que envolve ser um discípulo de Jesus, da transformação que nós somos levados a viver nesse processo de discipulado. E agora eu quero falar sobre a responsabilidade do discipulado, porque você sabe muito bem que nós somos chamados por Jesus para sermos discípulos dele e somos também convocados e comissionados pelo próprio Cristo a fazermos mais discípulos. E quando nós somos chamados a fazer discípulos, não são discípulos de nós mesmos. Nós estamos apresentando o caminho que Jesus nos chamou para fazer. Nós estamos fazendo mais discípulos de Jesus. Se você está aqui, é porque alguma pessoa ou você mesmo teve acesso a esse conteúdo e você então agora está responsável a continuar mandando para mais pessoas para que entendam a responsabilidade de ser um discípulo de Jesus. Mas o discipulado não está limitado a apenas isso. Porque discipulado não é um método, como nós já falamos. Não é também um curso de internet ou um curso presencial, como esse que nós estamos. Esse aqui é mais um curso que é uma ferramenta para que você tenha a capacidade ou o aperfeiçoamento de viver uma vida de discipulado. Porque discipulado é viver a vida no caminho de Jesus e é viver a vida chamando pessoas para esse caminho. Discipulado não está limitado a uma agenda na nossa igreja, também não está limitado a um horário específico. Nós somos discípulos por identidade e nós fazemos discipulado com um propósito e como uma missão. É isso que Jesus nos chamou para fazer. E no último capítulo do Evangelho de Mateus, nós temos aquela fala conhecida, também muito conhecida pelos missionários, né? Ide fazer discípulos. E a palavra lá é sobre o caminho que nós estamos percorrendo. Enquanto estamos indo, Jesus está dizendo aos seus discípulos lá no Evangelho de Mateus: enquanto vocês estão vivendo a vida de vocês, façam discípulos. Não só transmitam conteúdo, mas vivam a vida. Ensinem outras pessoas, convidem outras pessoas para caminhar. Sejam intencionais na vida uns dos outros. Se importem de fato. Façam aquilo que eu fiz com vocês. Eu os chamei para caminhar. Nós comemos juntos, nós tivemos momentos juntos, que seja essa mesma atitude de vocês. No livro que Lucas escreve depois do Evangelho de Lucas, a continuação, o segundo volume da escrita de Lucas, nós temos os Atos do Espírito, Atos dos Apóstolos, como é chamado esse livro, e no primeiro capítulo nós temos uma palavra de Jesus muito importante para nós como seus discípulos e importantíssimo para nós como igreja, a noiva de Cristo. Se você puder me acompanhar, abra sua Bíblia no capítulo 1, do livro de Atos, no versículo 8. Jesus está dizendo, enquanto está retornando aos céus, depois de ressurreto, olha o que Jesus está dizendo aos seus discípulos: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra, até os confins da terra. Nós aqui no Brasil, nós nessa comunidade Igreja Evangélica Batista em Ferreira, aqui em São Paulo, nós não somos simplesmente pessoas comuns, nós somos testemunhas. Isso nos caracteriza. Nós somos discípulos de Jesus e estamos aqui para testemunhar do Evangelho de Jesus pelo poder do Espírito Santo de Deus. A pergunta dessa última aula, no nosso primeiro módulo, é: você tem entendido a responsabilidade de ser testemunha de Jesus? Com quem você tem caminhado e anunciado esse caminho que Jesus fez? Quantas pessoas que estão do seu lado, na sua vida,
na sua realidade, no seu contexto, tem um contato com Cristo através de você? Quantas pessoas você tem se relacionado de forma intencional a fazer delas discípulos de Jesus? Que nós temos muitos relacionamentos, isso é verdade. Estamos cercados dos nossos ciclos sociais, trabalho, faculdade, escola, até mesmo a nossa comunidade local, a nossa igreja, a nossa casa, os nossos familiares, os nossos parentes. Mas quantas dessas pessoas você tem sido intencional em testemunhar de Jesus para que essas pessoas também façam parte do caminho que Jesus é quem vai à frente e nos orienta? Nós estamos diante de uma responsabilidade, a expansão do reino de Jesus. É claro que Deus poderia fazer isso de forma muito mais fácil e de forma clara de uma vez por todas. Ele só precisaria abrir os céus e com a sua voz comunicar o seu evangelho. Mas olha que privilégio nós temos de participar do que Deus está fazendo no mundo, porque é Ele quem faz. Nós só somos suas testemunhas. Nessa jornada que nós estamos vivendo, nesse caminho de maturidade, é muito importante que você entenda, em primeiro lugar, sobre a sua identidade, sobre quem você é e quem você é em Jesus. Entendendo ser um discípulo de Jesus, entender também que o discipulado nos envolve nessa vida de transformação, de entrega e na responsabilidade de sermos testemunhas. Meu convite é para que você siga firme, testemunhando de Jesus, crescendo em graça e em conhecimento daquilo que nós temos como fundamento da nossa fé, em Jesus. Que seja o centro da nossa vida, o nosso fundamento precioso. E no próximo módulo, nós vamos falar sobre o que é maturidade cristã. Porque esse é o primeiro passo. Entender que nós somos discípulos, entender o que é o discipulado, mas é importante entender que nós estamos em um processo de desenvolvimento. A maturidade deve ser por nós uma procura. Então eu te espero no nosso segundo módulo, onde nós vamos falar sobre os fundamentos da maturidade cristã.